No coração da Judéia, durante um período de intensa agitação política e social, Simão Zelote se destacava como um homem apaixonado pela liberdade de seu povo. Os romanos ocupavam sua terra, e a opressão que seus compatriotas enfrentavam o inflamava com um ardente desejo de revolução. Entre os sussurros de rebelião e os planos de combate, havia uma atmosfera de desespero e esperança, onde a luta pela liberdade se entrelaçava com anseios de um futuro melhor. Simão, com seu espírito indomável, sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, determinado a lutar por sua terra e por seu povo. Contudo, no fundo de seu coração, havia uma inquietação, uma pergunta que o acompanhava. Seria a luta armada a verdadeira solução para seus problemas? Enquanto isso, um novo movimento começava a se espalhar pela região. A mensagem de Jesus, um pregador que falava sobre amor, perdão e um reino de Deus que prometia paz e salvação. Simão se via dividido entre a revolta que o consumia e a curiosidade sobre essa nova doutrina. O caminho à sua frente estava repleto de incertezas, e ele sabia que a escolha que fizesse poderia mudar não apenas sua vida, mas também a de muitos outros. A história de Simão Zelote estava prestes a se entrelaçar com a mensagem de um rei que prometia um tipo de liberdade que ele nunca havia imaginado. O sol começava a se pôr sobre a Judéia, lançando uma luz dourada sobre as ruas de Jerusalém. Simão Zelote caminhava pelas vielas, observando as expressões de seu povo. Os rostos marcados pela fadiga e pela opressão de anos sob domínio romano refletiam a dor que ele sentia em seu coração. Ele se perguntava quantos mais precisariam sofrer até que a liberdade finalmente chegasse. Enquanto isso, em uma pequena taberna, alguns homens se reuniam para discutir os planos de resistência. Simão se juntou a eles, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. "Precisamos agir antes que seja tarde demais", disse um dos homens, seu olhar intenso. "A cada dia que passa, mais irmãos são severamente punidos por se oporem aos romanos. Não podemos esperar." Simão hesitou. Sentia a pressão do grupo, mas uma voz interior lhe dizia que a violência poderia gerar mais violência. Mas, e se a nossa luta apenas trazer mais dor ao nosso povo? E se houver outra forma de libertação? Ele questionou. Os olhares se voltaram para ele, e o silêncio se instalou por um momento. Ele percebeu que questionar a luta armada não era bem visto entre seus compatriotas. Naquele mesmo dia, enquanto caminhava pelas ruas, ouviu alguém falando sobre um homem chamado Jesus. "Ele diz que devemos amar até nossos inimigos", comentou uma mulher que vendia pão. "Ele fala de um reino que não é deste mundo, onde a paz reina." Simão ficou intrigado. A ideia de amar os opressores parecia absurda, mas havia algo na maneira como ela falava que tocou seu coração. Em meio a essa dúvida, Simão encontrou-se com seus amigos, Pedro e Tiago. "O que você acha disso, Simão?" perguntou Pedro, percebendo a expressão pensativa de seu amigo. "Devemos lutar e a luta deve ser agora." "Eu não sei, Pedro", respondeu Simão, sua voz baixa. "E se houver um caminho diferente? Algo que não envolva sangue? É difícil acreditar. Mas, e se essa mensagem de Jesus for a resposta que procuramos?" Tiago, que sempre foi mais pragmático, balançou a cabeça. "Precisamos de ações, não de palavras. A história não se faz com discursos, mas com coragem e força." Simão sentia-se dividido. Os desafios que enfrentava não eram apenas externos, mas também internos. A luta pela liberdade era feroz, mas a ideia de uma nova forma de vida, com amor e perdão, o intrigava. Ele não sabia qual caminho seguir, mas uma coisa era certa: a batalha em seu coração era tão intensa quanto a que se desenrolava nas ruas da Judéia.
Simão caminhava pelas ruas de Jerusalém, sentindo o peso das palavras que trocara com Pedro e Tiago. A cada passo, a tensão crescia dentro dele, como um fio prestes a se romper. Enquanto os homens na taberna clamavam por ação, ele se via dividido entre a urgência da luta e a ideia de um novo caminho proposto por Jesus. A voz do povo ecoava em sua mente: precisamos de coragem, precisamos lutar. Mas o que significava realmente lutar? Naquela noite, o céu estrelado parecia refletir a confusão que reinava em seu coração. Ele se lembrava da mulher que falara sobre o reino de Deus. Amar até nossos inimigos era uma ideia que ressoava de forma perturbadora. Como poderia amar aqueles que traziam tanta dor ao seu povo? E se essa mensagem fosse a chave para a verdadeira liberdade? Simão se sentou em um canto isolado da taberna, observando os rostos dos homens que discutiam fervorosamente. Eles estavam determinados, mas ele sentia que a determinação poderia rapidamente se transformar em desespero, e o desespero em destruição. O que aconteceria se ele se opusesse a eles? A pressão era palpável. Ele percebia que sua hesitação poderia ser vista como fraqueza, e isso o atormentava. Enquanto isso, fora da taberna, os ecos de um confronto entre os romanos e alguns rebeldes começaram a surgir. O barulho das vozes elevadas, gritos e pancadas ressoava no ar. Simão se levantou, o coração acelerado. Ele sabia que a luta estava prestes a estourar, e seria impossível ignorar o chamado de seus compatriotas. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interior insistia que a verdadeira batalha estava dentro dele, e que suas decisões poderiam ter consequências que iam muito além do momento presente. Ele respirou fundo, sentindo a gravidade da situação. Não era apenas sobre liberdade, era sobre o que essa liberdade significaria para o futuro de seu povo, e ele não podia permitir que suas ações fossem guiadas apenas pela raiva. O dilema o consumia: lutar ou amar, destruir ou construir. E naquele momento, Simão percebeu que a resposta poderia ser mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Simão sentiu a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto as vozes na taberna se tornavam um clamor ensurdecedor. O confronto lá fora estava prestes a explodir, e ele não podia mais ignorar sua responsabilidade. Ele se levantou, o olhar fixo na porta, e por um momento, tudo ao seu redor desapareceu. O que ele faria agora? Com um gesto firme, decidiu que não poderia ficar parado. Lá fora, a cena era caótica. Homens se enfrentavam, cercados pela fúria e pela dor de um povo oprimido. A luz das tochas lançava sombras dançantes, e os gritos de raiva ecoavam por toda parte. Simão se aproximou, o coração acelerado. Ele viu um amigo, Daniel, prestes a ser cercado por soldados romanos, o olhar desesperado e a respiração ofegante. Sem pensar, Simão avançou, puxando Daniel para longe do perigo. "Não!" gritou ele. Mas a resposta de Daniel foi uma mistura de alívio e frustração. "Precisamos lutar, Simão. Não podemos nos render." Simão olhou nos olhos de seu amigo, sentindo a urgência da situação, mas também o peso da escolha que tinha em mãos. Ele não podia deixar a raiva guiar suas ações. O que ele realmente queria? Era um dilema angustiante. E se a verdadeira vitória estivesse em encontrar uma maneira de unir o povo sem mais derramamento de sangue? Enquanto lutava contra a pressão, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Ele se posicionou entre os soldados e os rebeldes, levantando as mãos em um gesto de paz. O silêncio se espalhou por um momento, e todos os olhares se voltaram para ele. O que diria? A tensão era palpável. Ele sentiu que, ao buscar a paz, poderia estar abrindo caminho para algo novo, mas o medo do fracasso o paralisava. O que aconteceria se sua voz não fosse ouvida? E se, ao tentar impedir a luta, ele se tornasse um alvo?
No entanto, ele sabia que não poderia se calar. Um passo à frente e, com a voz trêmula, mas firme, ele começou a falar. A luta interna e a tensão entre a esperança e o desespero se tornaram visíveis. E Simão percebeu que estava no centro de um momento decisivo que poderia mudar o futuro de todos. Simão respirou fundo, a adrenalina ainda pulsando em seu corpo, enquanto as palavras começavam a fluir de seus lábios. Ele falou sobre a dor que todos sentiam, sobre a necessidade de união em vez de divisão. As palavras, inicialmente hesitantes, foram ganhando força. E, à medida que ele falava, a tensão começou a se dissipar. Alguns homens deixaram suas armas caírem, olhando uns para os outros, como se pela primeira vez vissem a verdadeira face do conflito. A dor compartilhada. Os soldados romanos, confusos com a inesperada mudança de direção, hesitaram. Simão percebeu que a sua voz, embora pequena, carregava um peso que poderia mudar tudo. Ele lembrou-se das histórias que ouvira sobre pessoas que, em momentos de grande crise, escolheram o caminho da paz. Sua coragem parecia iluminar o caminho para outros. E lentamente os ânimos foram se acalmando. No final, a luta se dissipou, não através da força, mas pela decisão de um homem que, em um momento de crise, decidiu buscar a paz. A multidão começou a se dispersar, muitos ainda lutando contra suas emoções. Mas agora havia uma nova esperança no ar. Simão olhou para Daniel que, embora ainda agitado, agora parecia mais tranquilo. Enquanto caminhava de volta para a taberna, uma reflexão tomou conta de Simão. Ele percebeu que a verdadeira vitória não estava em vencer ou perder uma batalha, mas em cultivar a paz e promover a compreensão. Aprendeu que, mesmo em meio a conflitos, a misericórdia e a compaixão podem prevalecer. Essa experiência o ensinou que devemos buscar a reconciliação, em vez de nos deixarmos levar pela raiva. A vida pode nos apresentar desafios imensos, mas é nas escolhas que fazemos, nas palavras que proferimos, que encontramos a verdadeira força. Em momentos de turbulência, que possamos lembrar de agir com amor e compaixão, pois é assim que a justiça divina se revela em nossas vidas.